Muito bem, mais uma sessão de estudos da nossa sala de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a lição de número 41 e nós estamos no dia 15 de maio de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 11º, a Gênese espiritual, um assunto muito interessante que ele vai tomando cada vez mais a atenção nossa, porque são assuntos muito importantes. Dentre os tópicos que nós vamos abordar hoje, nós vamos tratar de reencarnações, das emigrações e imigrações dos espíritos e a raça adâmica. Então, esse é o assunto que nós vamos estar tratando hoje e vamos, então, começando pelo item número 32, reencarnações. Muito bem. Então, nós temos aqui reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência inevitável da lei do progresso. Isso é muito importante. Não tem como progredir se a gente não vier para o mundo e aprender. Se depois não vier de novo e aprender. Aprender o quê? Aquilo que a gente deixou de aprender em outras existências. A nossa transformação moral, o nosso engrandecimento, conhecimento intelectual. É basicamente isso. Então, a gente vem para cá para aprender. Agora, nessas idas e vindas, a gente acaba aprontando alguma e que também entra no rol de necessidades, de objetivos, né? Daquilo que a gente veio fazer, também resolver essas pendências, que normalmente são com as pessoas, mas também tem com os animais, tem com o meio ambiente, tem com, enfim, a gente tem muitas oportunidades de fazer o melhor, agora não faz, tem que resolver isso. Então, o princípio da reencarnação é uma consequência inevitável da lei do progresso. Sem ela, como explica a diferença que existe, sem ela, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e dos tempos de barbárie? Então, tem diferença, a gente sabe disso. Tem diferença da roupa, no uso de armas, na invasão, né, de povos, na agressão. Era algo assim, assim, predatório. Ia uma tribo e atacava a outra, pegava o que tinha de melhor, inclusive as pessoas, para serem escravas ou escravos, né, para compor aquela nova, trazendo assim mulheres, trazendo crianças, então, para aquela nova tribo, para poder fazer uma nova, fortalecer aquela tribo, para ir em cima de outras e outras, enfim. Isso explica por que a gente hoje não, mas na década de 40, a gente teve uma busca, né, de uma determinada nação, né, querer invadir, querer dominar o mundo. Então, isso tem desde aquela época até os dias de hoje, mas só que tem menos hoje, comparativamente falando. Então, isso é que explica, né, a diferença, né, entre o estado social de hoje e o estado social dos tempos da barbárie. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem atualmente são todas tão novas, tão primitivas, como as que viveram há 1000 anos. Então, não tem lógica. É isso que Kardec está falando. As almas não foram criadas junto com os corpos, né? Então, nós não fomos criados junto com esse corpo que nós usamos agora. E não desaparecemos quando o corpo também desaparece. Nada disso. E é exatamente isso que trata isso, né? Nesse tópico de reencarnações. Também não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária. Seriam completamente independentes umas das outras. Então, a gente não teria essa afinidade com ninguém, ou essa não afinidade com ninguém, com quem quer que seja. A gente seria... Os familiares nossos foram criados aqui, pronto, e acabou. Quando que a reencarnação, ela explica, né, ou ela prega que a gente já teve relação, já teve compromisso, já teve convivência com aqueles com que a gente convive hoje, não com todos, né, e não na última.
somente a última reencarnação, mas ao longo das reencarnações, nós vamos conviver com as pessoas. Por isso que nós temos tanta proximidade, quase que inexplicável, inexplicável se fora do espiritismo. Por que que eu me dou bem com tal pessoa e não com outra? Por que que na família eu gosto mais de um irmão do que do outro? A única coisa que explica é a reencarnação, né? Porque convivência melhor, uma convivência de mais vezes, né? Um desenvolvimento de um amor, de uma afeição, né? Coisa que não teve com o outro. Então, a primeira célula de aprendizado de amor é a família. Né? Por que, então, as almas da atualidade estariam melhor dotadas por Deus que as precedentes? Então, por que agora tem gente que é mais inteligente, chegou num nível intelectual superior, tudo, em relação aos do passado? A diferença está justamente no conhecimento. Hoje se tem mais conhecimento que antes. Agora, para adquirir esse conhecimento, somente ter essa pré-existência e reencarnação, pré-existência do espírito e reencarnação. É a única coisa lógica que explica por que hoje tem gente mais inteligente do que antes. Por que a tecnologia hoje está tão adiantada do que antes. Então, somos nós mesmos que estamos evoluindo. Por que elas compreenderiam melhor? Por que teriam instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que teriam intuições de certas coisas? Duvidamos que se possa sair desse dilema, a menos que se admita que Deus criasse almas de diversas qualidades, conforme os tempos e os lugares, preposições inconciliáveis com a ideia de uma justiça soberana, ou de uma soberana justiça. Então, a gente, se não tivesse explicação através da reencarnação, a outra explicação lógica, né, plausível, na verdade, seria que Deus criou seres assim, diferentes uns dos outros. Quando não é isso. Quando a gente sabe que Deus criou a todos simples e ignorantes. E ao longo do tempo vai adquirindo conhecimento, vai se transformando, vai se melhorando. Então, essa é a lógica da reencarnação, que explica o porquê que estamos, porquê que nós evoluímos, né? O como evoluímos. Admitindo, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos remotos, que puderam ser bárbaras como o seu século, mas progrediram, que a cada nova existência elas trazem as aquisições das anteriores, e por consequência, as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e teremos a única explicação plausível da causa do progresso social. É a única coisa que explica. Então, a gente nota uma melhoria ao longo do tempo. E como eu vi recentemente, o melhor está por vir. Ou seja, nós estamos caminhando para a melhoria, cada vez mais. E aí ele fala, olha, dá uma olhada no Livro dos Espíritos, capítulo 2, livro 2, capítulos 4 e 5º. Então, o capítulo 4, ele trata da pluralidade das existências. Então, ele fala da reencarnação, ele fala da encarnação nos diferentes mundos. Ele fala também, nesse capítulo, que mais aqui? A sorte das crianças após a morte, o sexo nos espíritos, parentesco, filiação. Então, tudo isso aí, ele trata aqui, ideias inatas, gente que já vem com ideias, né, quando nasce. E depois, o capítulo 5, são as considerações sobre a pluralidade das existências. Então, esses 2 capítulos do livro dos Espíritos, ele fala, dá uma olhada lá, ele vem enriquecer ou relembrar
aquilo que a gente aprendeu e coloca nesse momento do estudo, né? Agora, emigrações e imigração de espíritos. Desculpa, emigração e imigração. Um é no mesmo local, mesmo mundo, né? Outro é de outros mundos, nesse contexto que nós vamos ver. Mas Kardec vai explicar melhor. Item 33. No intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Então, olha só, erraticidade é aquele momento entre o desencarnar e o reencarnar, ou seja, na condição de não encarnado, na condição de não estar utilizando um corpo físico. Então, nós, antes de reencarnarmos, a gente estava no plano espiritual. Portanto, nós estávamos no estado de erraticidade. O que é erraticidade? Que fica errando para lá e para cá, que faz erro, né? Não tem nada a ver. A erraticidade é esse momento, essa situação em que o espírito está desencarnado e vai reencarnar. Então, todos os espíritos que estão na condição de novas encarnações, eles estão no estado de erraticidade. Então, essa é a situação, só isso, né? Então, eles compõem, os espíritos, no estado de erraticidade, compõem a população espiritual ambiente do globo. O que significa dizer isso aí? É que a população do mundo, a população ambiente do globo, ela é a soma dos encarnados e dos desencarnados. Então, nós estamos aqui ancorados, nós estamos aqui magnetizados, assim, sabe, como atraídos. Nós estamos aqui vinculados a esse mundo. E nós estamos, nesse momento, aqueles que estão aqui se vendo, ou ver outras pessoas, tal, em condição normal, né? Porque tem a condição que não é normal, que seria a vidência, mas não vamos falar disso, vamos falar que quando a gente enxerga, eu vou estar lá no metrô, tem aquele monte de gente, então está tudo encarnado, né? Vai no shopping center, aquele monte de gente, está tudo encarnado. Vai no trabalho profissional, está lá tudo encarnado. Vai na rua. Então, esses que a gente está vendo, tudo, é a população encarnada, que está vinculada ao globo, ao ambiente do globo, ao ambiente da Terra, né? E os desencarnados, que são muito mais do que o número de encarnados, estão também vinculados ao ambiente espiritual do globo. Então, está aqui, está todo mundo junto. Mas por que não sai um para lá, nem vapor de água, vai para lá, vai para cá, vai para outros mundos? Porque o nosso peso específico, a nossa gravidade, ela é atraída pela gravidade desse mundo, né? Então, o peso específico espiritual, se podemos chamar assim, a gravidade espiritual é atraída pelo globo. Por isso que a gente não vai. É como se a gente tivesse a carteirinha para frequentar esse clube. A gente não tem uma carteirinha para frequentar um outro clube, que é de um outro planeta mais evoluído, por exemplo. Não tem. Então, nós estamos aqui, vinculados aqui. Castigo? Não, é a condição nossa que nos vincula a isso, né? Então, no intervalo das existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade. E, junto com os encarnados, formam a população do globo. Só que os espíritos são do ambiente espiritual, é a população espiritual no ambiente do globo, né? Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações, encarnados e desencarnados, se mesclam, se misturam incessantemente, uma na outra. É um entra-sai de gente. É como se fosse uma sala, uma hora, que nem uma recepção, que nem um hotel, o que seja. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Só que assim, entra encarnado e sai desencarnado. Entra encarnado, sai desencarnado, porque a carne fica, né? O corpo físico fica. Então, vai desencarnado. Então, entra desencarnado, o espírito, né?
vira encarnado, passa pela experiência aqui e volta. E vai se misturando. E a gente está se misturando. E isso tem um motivo, tem um porquê, como nós vamos estar vendo agora, né? Então, diariamente, a gente não se dá conta, mas olha só, há diariamente emigrações do mundo corporal para o espiritual e imigrações do mundo espiritual para o corpóreo. Então, olha só. Então, se vai e vem de gente. Não tem, como ele fala assim, isso é normal. Isso não tem nada de errado nisso. A gente se apega demais a esse mundo, porque a gente acha que esse mundo é definitivo. Então, a gente faz aquela poupança, né, que nem chega a utilizar, por quê? Porque morre antes, né? Ou a gente junta um monte de coisa que não dá tempo nem de usar tudo, então, aí desencarna, vai ficar tudo aí. Né? O corpo nosso, né? A gente vai querer ficar o máximo tempo, não tem jeito, cedo ou tarde, vai deixar o corpo. Então, é um entra e sai de gente, né? E é assim, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. E é assim o tempo todo, desde que o mundo é mundo, quando tem gente para reencarnar, quando o mundo estava preparado para isso. Isso nós vimos nos estudos anteriores, né? Que é a gênese da Terra, que é quando vieram aquelas eras geológicas, tudo para preparar o ambiente para a gente aqui. Olha o investimento que foi feito na gente. Né? Um local para a gente ter a experiência reencarnatória. Nossa, a gente não se dá conta disso. E nem se dá conta que está entrando e saindo gente. Todo dia, toda hora, todo minuto. É um entra e sai de gente em qualquer parte do globo. É vizinho da gente, é lá longe, é do outro lado do mundo, né? No outro continente, é tudo igual. Entra e sai gente. Emigrações e imigrações. Em certas épocas, olha isso agora, em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, em algum momento, as emigrações e imigrações ocorrem em massas consideráveis, devido a grandes revoluções, que se fazem a partir, ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis, que são logo substituídas por quantidades equivalentes e reencarnações, ou de encarnações. Então, de vez em quando vai um monte de gente, em vez de um ou dois, uma família perdeu um, outro, o vizinho e não sei quem, lá tal, né? Um parente, um amigo, um desconhecido, vê na janela uma celebridade, um artista, vai um outro assim, mas de repente vai um monte de gente. É um tsunami, é um terremoto, é um acidente de grandes proporções. Então, de vez em quando vai. Mas em seguida vem gente para cá de novo, repõe essa turma. Pode ver que nunca diminuiu. Está saindo gente, mas está chegando sempre gente. A população do mundo está aumentando. E vai continuar aumentando. E são muitos espíritos que precisam reencarnar. E a gente precisa achar espaço, a gente precisa conviver com essa turma, porque vai estar, continua. Nós já batemos 8 bilhões de pessoas. Eu lembro quando falaram, olha, chegamos nos 7 bilhões de pessoas. Nossa, né? Aquele comentário, burburinho, não, 8, 7 bilhões de pessoas. Agora, no final desse ano, já foi dado como, oficialmente, ou representativamente, que nós temos 8 bilhões de seres encarnados, de almas aqui vivendo no planeta Terra. Então, onde vem essa turma? Como o Kardec falou, está em volta do mundo, no ambiente espiritual, né? A população espiritual, o ambiente do globo. É isso. Então, não está sendo criado, não. Não está sendo... não tem uma fabriquinha de espíritos lá, manda mais tanto, manda mais... Não, são os mesmos que vão e voltam. Então, isso é essas emigrações e imigrações de espíritos. Então, catástrofe, tudo isso que acontece, acidentes geológicos, acidentes de qualquer espécie, vai um monte de gente
é uma dor, é um sofrimento, é triste, nossa, é castigo. Não é castigo, é um processo de pessoas que deixaram, já não tem mais o que fazer aqui. Volta para o plano espiritual. Mas depois com chance de voltar. Chance não. Vem para cá. Né? E vai e volta, e vai e volta. Assim somos nós. E outra, nesse vai e vem, a gente vai se melhorando. E quem que vai, assim, e o que vai ter o benefício dessa melhoria individual? O mundo como um todo, a população como um todo, né? A humanidade como um todo. Então, nós estamos num processo de progresso, que é um mecanismo, né, uma lei, né, e que está tudo no caminho certo. Então, está tudo bem. Então, você que está assistindo essa gravação, podia estar vendo, né, esse estudo agora, podia estar vendo uma outra coisa, mas não, está interessado em saber como que funcionam as coisas, para que você não seja pego de calça curta. Já pensou se a gente não faz o que Kardec está falando, sugerindo, recomendando, que são os espíritos que já estão num patamar superior ao nosso, que vieram aqui e falaram, olha, a receita é essa, é o evangelho para a mudança moral e o conhecimento intelectual. Né? Amai-vos e instruí-vos. Basicamente isso. Então, se a gente está nessa linha de conduta, está buscando a melhoria, ninguém vai ser pego de calça curta. E já não tem mais segredo para ninguém. Pelo menos as pessoas que já têm esse mínimo de conhecimento. E é difícil tampar com o sol com a peneira, porque isso é lógico, é coerente. E tá assim, espalhado por aí. Internet, livrarias, comentários, casas espíritas, tudo. Então, nós já estamos, então, agora mais do que munidos de informação. Agora é querer ou não conhecer isso, né? Então, vamos lá. Então, nós falamos aí da substituição das pessoas. É preciso, pois, considerar os flagelos, né, as catástrofes, tudo, os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e de partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal, física, de encarnados do globo, de retemperá-la pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, vamos pegar aí, ao longo do tempo, não tem nada de novidade. Ah, teve lá a peste negra, teve a gripe espanhola, depois teve Covid, né? Fora outras que, né, de menor impacto, mas pandemias, onde muitos foram subtraídos da experiência da carne. Mas porque tinha algum motivo, não é assim de graça, não é assim que... Né? Só se a pessoa se utilizou, né, de meios para que pudesse antecipar o retorno à pátria espiritual, né, ao mundo espiritual, desencarnar. Mas aí é ele que vai responder por isso. Mas num processo normal, uma pessoa não procurou isso, ela foi junto com essa onda toda, fazia parte. E ela se prepara, depois ela volta para, como falo assim, para retemperar a, a, aqui eu ia falar civilização, mas não é o caso, não, é a humanidade, né? E cada um de nós temos a nossa importância, cada um de nós tem a sua importância. Então, que ninguém ninguém se ache menor, porque se está aqui é porque precisa para si próprio e para a sociedade, a comunidade, a família, o trabalho, o que quer que seja, mas ele é importante. Nós somos importantes, cada um é importante, você é importante. Nós não podemos esquecer disso nunca. Se nessas catástrofes a destruição de um grande número de corpos, olha o que ele fala, se nestas catástrofes a destruição de um grande número de corpos, não está falando de espírito, não, está falando de corpos. O que morre é o corpo, o que destrói é o corpo. Destrói no sentido assim, de reincorporar ele na massa
material que existe na Terra. Toda a população, 8 bilhões. Teve época que tinha, digamos, sei lá, vou falar um número só, mas tinha 1 milhão de pessoas, todo o globo. Aí vem um crescente, né, de população, e vai crescendo, crescendo, então, de 1 milhão passa para 8 bilhões ao longo de todo esse processo, desde aquele momento que tinha 1 milhão até 8 bilhões. De onde que veio parar esses corpos? Da própria Terra. Então, a Terra forneceu material para que tivesse alimento para a gente se alimentar e chegar nisso. Então, está tudo aqui, sai daqui. Não vem de fora. Né? Aí os espíritos vêm de fora do plano espiritual. Fora do plano material, então eles vêm do plano espiritual. A gente vem do plano espiritual, mas que está fazendo parte da população da Terra. Então, olha que interessante, que simplicidade. Então, a gente tem dor de separação quando alguém volta para o plano espiritual. Ou mesmo nós que nos separamos daqui e voltamos para o plano espiritual. A dor, a saudade é a mesma, para quem vai ou para quem fica. Mas se a gente tiver consciência de que nós vamos nos reencontrar de novo, e por isso que a lei da reencarnação é uma beleza, é fantástica. A gente vai e volta. E nesse ir e voltar, a gente segue em contato com quem a gente ama. E mesmo no plano espiritual e outro no plano material, existem meios de se comunicar, existem médiums, existem cartas, existe intuição, existe a presença de estar ali do lado. Vem aquela emoção, nossa, como eu lembrei da minha mãe, do meu pai, do meu tio, não importa quem, assim, alguém que já partiu para o plano espiritual. Lembrou porque ele estava do lado ali. Né? Nossa, veio uma emoção, eu lembrei dele, nossa, que saudade, tudo. Estava ali junto. Então a gente não perde o contato. Vínculos de amor não se desfazem nunca, jamais. Podem apostar, ou podemos apostar, né? Então vamos lá. Se nessas catástrofes a destruição de um grande número de corpos, não senão vestimentas dilaceradas. Olha que coisa, é roupa velha, roupa tudo rasgada. Vestimentas dilaceradas, mas nenhum espírito perece, só mudam de meio. Só sai daqui e vai para lá. Muda de endereço. Em vez de partirem isoladamente, partem em quantidade, que é esse tópico que nós estamos falando, né? De vez em quando vem aquela onda de gente que vai, outra onda que vem, né? Então, em vez de partirem isoladamente, partem em quantidade. Essa é toda a diferença. Pois partir por uma causa ou por outra, fatalmente todos partirão cedo ou tarde. Não importa se vai de bando ou se vai de um de cada vez. O fato é que nós vamos partir. Então, está mais do que na hora da gente reconhecer essa realidade. É difícil, claro que é difícil, porque a gente tem ranço ainda de outras vidas que ainda traz conceitos, né, temores, dores, tudo isso do passado. Trazemos isso com a gente, nós trazemos conosco. Então, mas uma realidade, cedo ou tarde, a gente retorna para o plano espiritual. E lá, na erraticidade, cedo ou tarde, a gente ou recebe gente que também vai voltar, ou a gente volta para cá, para nova experiência. Mas, depois de um tempo, volta para lá de novo. Então, o nosso mundo é o mundo espiritual. O mundo material, o mundo, esse aí, dos encarnados, é por um tempo. Mas quanto tempo? Não sei, depende de cada um.
Esse mundo podia estar bem melhor, mas porque nós decidimos manter o atraso dele, está aí desse jeito. Nós decidimos. Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, está sempre se falando em planeta de regeneração, e o mundo de regeneração, e a regeneração. Fala até, mas quando é que vem isso? Eu falo, depende da gente. Se quiser, amanhã. Daqui uma semana. Muda tudo. Aí quem que tem que mudar? Nós, comportamento, somos nós que mudamos. E aqui, olha, as renovações. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social. E não é isso mesmo? Sem as imigrações e imigrações que vêm, de tempos em tempos, dar-lhe um violento impulso, ele avançaria com extrema lentidão. Então, vem essas catástrofes, a gente dá um pico de evolução. Pode ver, é depois da guerra, é depois de um acidente geológico, é depois de uma epidemia. Tudo isso, esse acidente geológico, eu digo, um desastre, né, no ambiente. Mas na hora, a gente reage. Na hora não digo, mas em seguida, é cientista, é governo, né? São cientistas, são governos, somos nós como indivíduos. Vocês vão ver daqui a pouco, com relação ao meio ambiente. Vai chegar um momento que a água vai subir nas costas, né? A gente vai precisar aprender a nadar. Quando tudo começar a ficar difícil, tudo, a gente começa, já estamos começando a ver com outros olhos o meio ambiente. Porque não vai ter mundo para a gente sair daqui e vai para outro lugar. Não tem. Não tem plano B. A gente tem esse plano de permanecer aqui, cuidar daqui. Esse mundo foi feito para nós. E nós estamos aqui. Outros mundos foi feito para outras pessoas, outras populações, né? Outras humanidades. Esse aqui é para nós. O ar, a quantidade que tem de oxigênio, de nitrogênio, a composição dele, a água que nos serve, o sistema todo de troca, né, de gás carbônico para oxigênio, que são as plantas, a alimentação, tudo está tudo aqui. É para a gente. Não vamos nos iludir. A hora que a gente começa a perder isso aí cada vez mais, opa, vamos ter que mudar. Então, as crises, as catástrofes, os desastres, eles dão um empurrão para a gente, dão um impulso. Se não tivesse isso, né, a gente ia estar devagarinho, em passos de tartaruga. É notório que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual ou moral. E às vezes as três juntas, né? E por sequência, no estado social das nações onde acontecem. Então, tudo isso acelera o nosso processo de progresso. Então, é tudo parte de um grande, não sei, não gostaria de falar isso, mas é de um grande jogo, né? Tudo funciona desse jeito. Então, as coisas estão como estão, as coisas andam no caminho como estão caminhando, tudo, porque nós somos como somos ainda, porque nós estamos mudando, e nós vamos mudar muito ainda. Talvez nós que estamos falando aqui, não vamos ver a grande mudança. Aliás, se a gente contar a partir de agora, 100 anos, 100 anos, vamos falar em 150 anos, para não perder, né, ninguém. Em 150 anos, toda a população vai estar renovada. Não vai ter um espírito, né, a menos que reencarne em seguida, né, mas toda a população já vai ser outra. Mudou tudo, todo mundo, é uma gente nova que vai estar aqui. E vamos ver, esperamos que seja de uma qualidade melhor do que a gente. Qualidade evolutiva, qualidade de progresso, progresso moral, progresso intelectual. E vem gente boa, vem de rodo também. Sai gente
E entra gente, renova. E renova para melhor sempre. Talvez alguma seja a última oportunidade, aquele bem ruinzinho, que quer estragar com tudo, né? Que tem um egoísmo assim fantástico, maior do que o planeta, né? Então, vem para cá, porque é a última chance. Agora, está tudo indo para um canto, para ir para um sentido. Aquele está vindo na contracorrente, meu, você vai estragar com tudo. Então, é melhor você se mudar. Você vai, dentro do conhecimento que você tem, você vai para outro mundo. E lá você vai ser útil, mais útil do que aqui. Aqui você está atrapalhando. Lá você vai ajudar. Ainda que seja aquele que vai brigar, vai ser comandante de tribos, que vai atacar outra tribo, né? Que é o que aconteceu aqui. Quantos não vieram desse mesmo jeito para cá, de outros mundos? Imigração e imigração. Então, esses imigrantes de outros mundos, espíritos que vieram de mundos superiores, aquele que ainda era primitivo, lá quando começou a Terra, quando começaram a vir os primeiros homens, né? Vieram para cá, vão trazer conhecimento, vão trazer conhecimento assim, intelectual, moral, trazer leis, até fisicamente vai mudar, porque o perispírito dele é melhorzinho do que o nosso, em termos assim de beleza física, e vai mudando. E não muda na próxima encarnação, na próxima geração. Não. São gerações atrás de gerações, vai mudando. Ah, andava de 4, agora anda em pé. Meio curvadinho, mas anda em pé. Ah, era tudo peludo, agora está todo depilado, naturalmente depilado. Aí o gosto para alimentação. Antes comia carne crua, comia tudo cru, tudo. Inventou fogo, agora cozinha. Né? E olha onde chegou nossa cozinha, nossa gastronomia. Então, tudo está evoluindo, está tudo no ritmo certinho. Ritmo não, no sentido certo. Mas o ritmo, talvez ainda a gente esteja um pouco atrasado. Né? Então, vamos lá. Então, as calamidades, elas tocam, né? Mexem no progresso intelectual e moral. E físico também, né? Mas o moral e intelectual é o principal. Elas objetivam, né? Essas grandes mudanças, né? Elas objetivam realizar um remanejamento na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Então, que é a população aqui, de encarnados. Então, vai e renova. Hoje a gente vê aquela criançadinha lá, 4 anos, tocando piano, tocando violino, regendo orquestra. Através da arte, está mostrando, olha, ninguém aprende do nada. Não foi criado com o espírito junto com o corpo, o conhecimento. Não, ele é um acumulado de conhecimento, de experiências que vem ao longo das encarnações. E por algum motivo, talvez para chamar nossa atenção, alguns relembram o que faziam, tocar piano. Está pertinho né, desde quando reencarnou, faz pouquinho tempo, 4 anos. 4 anos atrás era espírito desencarnado, estava na erraticidade, traz todo o conhecimento, eu vou lá para despertar. Não tem explicação mais plausível do que a reencarnação para que alguém seja como é, mostrando esse conhecimento inato que está no livro dos Espíritos, aqui bem explicadinho. Então, isso aí tudo vem com o espírito, o conhecimento. Não foi criado. Deus não foi assim, falou, olha, nessa família, 5 pessoas, aquele lá, aquele não presta para nada, aquele eu vou fazer ele bem um capeta, né? Aquele é um anjo, um santo, aquele inteligentíssimo, vou fazer ele muito inteligente. E assim vai, tudo, né? Aquele bonito demais, aquele bem feio. E assim, ao bel prazer. Não é isso. As coisas acontecem ao longo, né, das experiências reencarnatórias e vão chegando, e vão com as características. Bem feinho, bem bonitinho, bem inteligente, bem capetinha, bem isso.
a qualidade de cada um. Por isso que quando a gente tem na família toda essa diversidade, é a oportunidade que a gente tem de um aprender com o outro, inclusive pais com os filhos, filhos com os pais. Mas o que o pai aprende? Paciência. Através desse conhecimento, ele coloca mais energia em ajudar mais um que precisa do que o outro. Amando todos iguais, mas tratando de maneira diferente, que precisa, porque cada um é um espírito diferente, numa situação evolutiva diferente. Mas tem aí uma grande oportunidade de ajudar os espíritos, como nós fomos ajudados, e como ajudando nós estamos sendo ajudados também. Então, a gente está... É aquela evolução por atacado. Um influencia no outro. Então, vamos lá. Olha que bonito, essa transfusão a gente usa para sangue, né? Tira um ruim, põe outro bom, né? Alguma coisa, transfusão. Ou tira, faz né, a limpeza, volta de novo. Tá? Uma transfusão que se opera entre a população encarnada e a desencarnada de um mesmo globo. Vou ler de novo, porque eu me atrapalhei aqui. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a desencarnada de um mesmo globo ocorre igualmente entre os mundos, seja individualmente, nas condições normais, seja de forma massiva, em circunstâncias especiais. Está vendo? A imigração aqui, né? Em cima desse mesmo mundo. Espírito aqui e tal, que vem. Mas, em algum momento, de outros mundos, vem espíritos para cá, para alavancar o progresso, para melhorar, que é aquilo que nós falamos. O mundo era primitivo, estava atrapalhando lá, vem para cá e vai melhorar o mundo. Então, essa transfusão, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, mas vem gente para melhorar. Essa é a ideia. E, às vezes, vem gente também para ser melhorado. Vamos lá. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo a outro. Resulta disso a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo se misturar às existentes, constituem novas raças de humanos. Olha aí, que coisa! Parece uma grande cozinha que está misturando coisa lá, fazendo a comida e uma pitada disso, agora outra, agora tira isso. Prova, melhorou. Melhorou por quê? Porque está sendo feito um trabalho de melhoria. O que falta? Falta um pouquinho de sal. Coloca lá. O que são isso? Alguns espíritos que vão entrar aqui no nosso meio e vão contribuir. Então, essa é a transformação constante, o progresso constante. Vamos seguir, senão não vai dar tempo, né? Resulta disso a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, já falamos sobre isso. Ora, como os espíritos não perdem nunca o que adquiriram, trazem consigo sua inteligência e intuição dos conhecimentos que possuem. Imprimem, por consequência, suas características à raça corporal que vão animar. Então, a gente, como tem muitas vidas, a somatória dessas vidas, o aprendizado, a experiência, o conhecimento, tudo que a gente vem para cá. Imagine como a gente vem enriquecido e prestes a enriquecer onde a gente está. Não tem necessidade de que novos corpos sejam criados, especialmente para seu uso, desde que a espécie corporal exista. Eles os encontram prontos para os receber. Tinha os trogloditas lá, né? Gente da Idade da Pedra. Já é o corpo disponível, é o que tem. Chega e reencarna em filhos desses trogloditas. E aí o troglodita pai, a troglodita mãe, fala, nossa, como é inteligente esse menino.
fez até fogo aí. Aí descobriu o fogo. Nossa, estou dramatizando, né? Mas é isso. Vem as novas gerações, né, que são espíritos mais, assim, são melhorados, e vem melhorar, e cada vez mais melhorando. Aí vem outro e inventa a roda. Já pensou? A gente não saber que uma roda facilita a vida, fazer um carrinho, fazer alguma coisa que diminua o esforço físico, e se colocar um cavalo, então, para puxar alguma estrutura lá que tenha duas rodas, melhor ainda, dá para levar muito mais, dá para transformar muito mais aquele pedacinho de lugar que está vivendo aquele grupo de pessoas. Dá para transportar de um lugar para outro, de um povo para outro. Um povo não, que digo, um povoado, né, para outro. Mas não tinha nada disso antes. Então, quando ele fala em barbárie, não é só de atitude ruim, que era muito atrasado. Éramos muito atrasados. A gente não se lembra. E acho que talvez nem seja bom lembrar, né? Quando a gente vivia nesse mundo que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha aquecedor, não tinha fogão, não tinha celular, televisão, cinema, carro, avião. Não tinha nada disso. É lá para trás. Não tinha nem roda, não tinha nem fogo. Mas nós fizemos parte disso, com certeza. Imagina um mundo onde as pessoas viviam 30 e poucos anos, 30 anos, era a idade média. Hoje não, hoje a idade, né, a média de idade que a gente vive é 70 anos em muitos países, que é 2 vezes mais um pouco. Aquela época não, fora os bichos que comiam, né? Estava cheio de bichos, né? Feras e tudo. Então, a troca, né, de população era assim, uma velocidade muito maior do que a nossa hoje. Mas está trocando aqui também, mesmo que seja mais lento, mas está trocando. São, pois, simplesmente novos habitantes chegando à Terra. Fazem, a princípio, parte da sua população espiritual, depois encarnam como os outros. Então, está vivendo no mundo espiritual. Vem para cá, eles não são destruídos, eles eu estou falando como se fosse um ser à parte, mas não, somos nós. O que é destruído é o corpo, mas o espírito não é destruído. Então ele vem e volta. Ele é imortal, não morre. E raça adâmica? Adâmica vem de Adão. Né? Vamos lá. 36. Segundo o ensinamento dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou como queiram, uma dessas colônias espirituais vindas de uma outra esfera que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão denominada raça adâmica. Então, se a gente pensar bem, Adão, Eva, paraíso, tudo isso aí, se a gente for pensar assim, ó, Adão representa um grupo muito grande, uma população de pessoas, né? Adão e Eva, que chegaram no paraíso, né? Foi criado um paraíso para ele. E está lá, e se multiplicando tudo, né? De acordo com a condição daquele paraíso. Que já que o paraíso era a terra inteira, né? Então, o globo inteiro. Então, a raça adâmica nada mais é, ou melhor, o Adão nada mais é que a representação da raça adâmica. No caso, Adão e Eva, né? Para ter a reprodução. Então, não vamos pensar de forma ingênua. Pega 2 pessoas, coloca lá e vai chegar a 8 bilhões de pessoas. Mas nunca. E outra, a gente sabe que a consanguinidade também degenera a, a população. Por isso que não se casam irmãos, né, quero dizer assim, há cruzamento, né, na reprodução de irmãos, de pais e filhos, de gente muito próxima, porque vai degenerando. Vai começar a nascer gente com problemas, né, hereditários, assim, por quê? Porque vieram, empobrece, né, a genética
desses descendentes. Então, o negócio é casar com gente de outro e fora, tá? Cada vez mais diverso. Então, se a gente fizer isso aí é uma lógica, né? Se a gente fizer uma projeção, as cores de pele, a altura, uma série de características, né, cor de olhos e tudo, cada vez mais vão partir para uma homogeneidade, né? E essa homogeneidade é em função dessa mescla, né, dessa mistura. Então, vamos lá. Então, foi assim que Adão chegou aqui, né? Quer dizer, a raça adâmica chegou, veio uma colônia de espíritos, tinha aqui já corpos humanos já preparados para isso, que eram eu ia falar autóctones, que também não deixa de ser, né? Que são as pessoas que que foram evoluindo aqui nesse planeta, né? Para dar o corpo físico apropriado e as condições morais e tudo, para já receber espíritos mais evoluídos. Então, pode vir colônias, grupos enormes, né, de pessoas, de espíritos, né, na verdade. Quando ela chegou, a Terra era povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando chegaram os europeus. Ele está dando um exemplo. Ó. Os europeus chegaram na América e encontraram gente aqui. Quem são? Os índios. Já tinham habitado aqui. Já habitavam há muito tempo. Né? A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que a tinham precedido na Terra, é a mais inteligente. É ela que conduziu todas as outras ao progresso. Então, é mais uma evidência de que o plano espiritual, no caso Jesus, plano espiritual superior, né? No caso Jesus, que é o governador da Terra, achou que era o momento, juntamente com aqueles que os ajudam, achou que era o momento de mandar um monte de gente para cá reencarnar para fazer com que a Terra progredisse. E de onde que vem isso aí? Vem de outros mundos, mundos mais avançados. E esse que era o momento. Então, existe todo um planejamento, uma coisa muito bem feita. Agora, é claro que se nós oferecermos resistência para o progresso, vai demorar, né? Então, a Gênese, aí nós estamos falando da Bíblia, tá? Não desse livro que nós estamos estudando, né? A Gênese a mostra desde os primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, que ter passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, que concorda com a opinião de que era composta de espíritos com mais progresso. Então, a Gênese, essa da criação, é muito pobre para explicar, né? Não, é muito pobre assim, a explicação para esses avanços que vinham. Porque quem era de antes desses avanços era muito, muito ignorante, muito atrasado, como ele chama, a infância intelectual. Então, não dá para pular etapas. Então, vai vindo no crescente. E outra, os espíritos que vêm para fazer o progresso, eles têm que encontrar recurso também aqui. O computador chegou num momento em que o conhecimento para fazer as peças do computador existia. Aí alguém veio e fez uma composição disso que já existia, já criou mais alguns em cima, mas o grosso já existia. Existia o plástico, existiam os condutores, existia a eletricidade, a eletrônica, existia tudo isso aí já. Se não tivesse nada disso, reencarna um espírito para preparar o computador, para trazer para a gente aqui o computador. Muito mais, veio especializado nisso, de outro mundo já. Mas não tem plástico, não tem energia elétrica, não tem eletrônica, não tem bateria, não tem nada. Ele não vai criar computador, não tem recurso. Então, tudo é
é uma sequência de passos, é um processo contínuo, não para. A gente acha, às vezes, né, fala, nossa, que avanço que nós estamos intelectual. O melhor está por vir ainda. Vai vir coisa que a gente nem sonhava que viria. Mas isso vai ser num próximo retorno. Ou talvez pulando esse próximo, um outro ainda. Ou talvez outro. Mas o fato é que a gente vai voltar aqui. Ih, mas vai estar cheio de gente. Se tem 8 bilhões, imagina quanto vai ter quando voltar. Não tem problema. A gente vai aprender a conviver todo mundo junto. E vai ter espaço para todo mundo. Devagarinho a gente vai aprendendo isso. Tudo... Deixa eu ver onde é que está aqui. Tudo prova que ela não é antiga sobre a Terra. E nada se opõe a que esteja aqui só alguns milhares de anos. O que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas. Então, ao contrário, tenderia a confirmá-las. Então, a história da Terra, né, assim, utilizando a razão, utilizando a ciência, né, a geologia, né, a antropologia, tudo isso aí, a gente nota esse caminhar. Né? Então, a vida na Terra tem uma idade, tem um tempo que está aqui. E mudou muito desde que começou até agora. No estado atual dos conhecimentos, hoje, quando a gente está... Para Kardec era o século XIX, mas não muda muito, né, para a gente falar. Hoje, né, no estado atual dos conhecimentos, não é admissível uma doutrina, isso está na Gênese, né, de 6.000 anos, segundo a qual todo o gênero humano procede de um único indivíduo. O que ele quer dizer com isso? É que na Gênese fala em 4.000 anos. Né? Aconteceu há 4.000 anos, desde um determinado momento lá. E desde a vinda de Jesus até agora, mais 2.000 anos. Né? Então, 6.000 anos é muito pouco para ter duas pessoas, vamos criar lá, Adão e Eva, vamos expulsar do paraíso, vai lá, vai para a rua. E a rua é esse mundo selvagem, né? Cheio de bicho e tudo. Agora vocês vão procriar. E procria e vem descendente. Tá, aí, em 4.000 anos, em 6.000 anos, que seja 8 bilhões de pessoas. Nossa, nem coelho reproduz tanto assim. Nós temos que ter realmente uma lógica, uma coerência. Não dá para ser em pouco tempo. A coisa vem de muito tempo. As principais considerações que a contradizem, tiradas da ordem física e da ordem moral, resumem-se nos seguintes pontos. Vamos ver. No ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos, que não permitem atribuir-lhes uma origem comum. Então, vamos falar de cor de pele. Então, nós temos amarelo, nós temos branco, nós temos cor negra. Então, são características muito distintas. Como é que mudaria tudo isso, sendo só Adão e Eva, né? Então, deles veio toda essa população tão diversificada. Né? Tem tribos de pigmeus, pequenininho. Tem tribos, ou tem civilizações, né? Que vêm lá dos países nórdicos, que são verdadeiros gigantes comparado com os pigmeus. E mesmo com a população média. Então, onde que vem tanta diferença? Né? Então, vem isso aí. Como é que eu digo assim? Considerações que contradizem, tiradas de ordem física e da ordem moral, resumem nos seguintes pontos. Primeiro, o ponto de vista fisiológico, essas diferenças, né? Como é que pode, né? Há diferenças que não são, evidentemente, efeito do clima, já que os brancos
que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros. E reciprocamente. O que ele quer dizer com isso? Vai um branco e se estabelece na África com uma esposa branca. Os filhos deles vão ser brancos. Vem um negro, um afrodescendente, vai para uma população, no meio de uma população todinha branca, com a sua esposa. E aí esse casal vai gerar filhos negros. Não é a convivência que vai mudar. Então, é isso que ele quer dizer. Então, são particularidades das raças que vêm de forma assim, hereditária, né? Há diferenças que não são, evidentemente, efeito do clima, é isso que nós acabamos de ver, né? O ardor do sol queima e bronzeia a pele, mas jamais transformou um branco em negro, achatando o nariz, trocando a forma dos traços da fisionomia, nem tornou encrespado o lanoso do cabelo dos longos e sedosos. Ou seja, as características permanecem, não muda, só porque está perto, não muda nada. Então, e outra, de onde que veio tanta diferença? Só pode ter vindo de pessoas que vieram já com as diferenças. São espíritos que reencarnam e mudam aquele, em vários lugares do globo, né? Em épocas diferentes, e vai imprimindo naqueles corpos as características que trouxe do espírito. Dá para perceber bem a diferença, né? Porque isso é de cada um da espécie. Então, sabe-se atualmente que a cor do negro provém de um tecido particular subcutâneo, inerente à espécie. Então, é característica de cada um. Kardec está tratando de uma forma bem científica, não é racial, antirracial, o racista, nada disso. Ele está colocando as diferenças como elas são, de maneira aberta. É necessário considerar as raças negras, mongólicas, caucasianas, como tendo suas origens próprias e nascido simultaneamente ou sucessivamente em diferentes partes do globo. Está vendo? Então, por isso que tem diferenças, porque nasceram em lugares diferentes, de espíritos diferentes, e veio de... acabou gerando tudo isso. Então, vieram de mundos diferentes. Por isso que, então, os mundos não são iguais. As pessoas têm características diversificadas. Em virtude do mundo como ele é e do progresso que ele teve. É necessário considerar as negras, nós já falamos isso aí. Seu cruzamento produziu raças mistas secundárias, que é isso que está acontecendo com a gente. Hoje, cada vez mais, as pessoas se casam com pessoas diferentes, se unem a pessoas diferentes e geram filhos mistos das raças. Seu cruzamento produziu raças, já foi, os caracteres fisiológicos das raças primitivas são indicativo e evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações existem para os homens e para os animais, quanto à pluralidade dos troncos. Tronco é de onde veio a ramificação, né? Do início. Aí tem esse item, aliás, esse 136, que é uma nota, né? Aqui. Aliás, eu pulei aqui a 135, que ela é muito importante. Então, vou retomar agora, tá? Passei batido. Algumas pessoas pensam, isso é uma observação de Kardec, algumas pessoas pensam que as diferentes existências
experiências de alma acontecem de mundo em mundo, e não sobre um mesmo globo, no qual cada espírito viria uma única vez. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Eles não poderiam, então, progredir senão indo para um outro mundo, e sua reencarnação na Terra seria sem utilidade. Ora, Deus não faz nada de inútil. Desde o instante que aí se encontram todos os graus de inteligência e de moralidade, a partir da selvageria que se aproxima do animal, até a civilização mais avançada, ela apresenta um vasto campo de progresso. Então, desde o mais atrasado até o mais adiantado, tem nesse intermediário aí esse monte de progresso, né? o que foi acontecendo, o que foi progredindo. Perguntar-se-ia por que o selvagem seria obrigado a ir procurar em outro lugar o grau acima dele, quando se encontra a seu lado e assim, de próximo em próximo? Por que o homem avançado não teria podido fazer suas primeiras etapas, senão em mundos inferiores, enquanto os análogos de todos esses mundos estão em torno dele, que há diferentes graus de progresso, não somente de povo em povo, mas no mesmo povo e na mesma família. Desculpa, está muito pequeno para mim, acho que eu estou ficando meio cego ou com a vista cansada aqui. Mas o que ele quer dizer com isso é que nós estamos próximos daqueles a que vão nos auxiliar a melhorar. É assim que funciona a coisa. Nós não precisamos ir para um outro mundo, pelo menos não ainda. Aqui nós temos a condição, desde o mais simples, desde o mais ignorante, até o mais evoluído, nesse mundo, um está aprendendo com o outro. Nós estamos subindo na escala, né? nesse progresso, né? Então, sendo assim, Deus teria feito algo de inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, ao passo que é precisamente esse contato que faz avançar os retardatários. Então, é assim que funciona. A gente auxilia quem está atrás. Quem está atrás da gente, que é o retardatário, a gente está auxiliando. Isso em todos os lugares. Vamos pegar uma empresa. A empresa, para produzir mais, para produzir melhor, para dar mais lucro, ela precisa treinar aqueles que ela contratou, que seguramente não têm o conhecimento daqueles que têm um conhecimento maior, que sabem como melhor fazer aquele produto. Então, esse é um exemplo só de que misturamos conhecimentos diferentes para que o resultado seja melhor. Não dá para ter um mundo onde só tem ignorante, um mundo que só tenha sábio. A ignorância vai permanecer na ignorância, a sabedoria vai continuar na sabedoria. Então, o que é melhor? Junta os dois, ignorante com sábio. Aí o resultado final é um crescente, é uma melhoria, é esse retardatário alcançar o sábio. É assim que funciona. É que nem uma sala de aula, o professor sabe mais que os alunos, então ele busca, reboca todos aqueles alunos, né, que vão atrás do conhecimento. Não há, pois, mais necessidade
que os homens troquem de mundo a cada etapa. Então, não dá para a gente, não precisa trocar de mundo. Aqui a gente vai tendo as experiências, né? Como não há por que uma escola troque de colégio. Aliás, um escolar troque de colégio a cada classe. Então, já aprendi aqui, então eu vou trocar de escola e não de classe. Vai para uma classe onde tem um professor melhor, tudo ali mesmo, naquele colégio. E não mudar de colégio, o que é desnecessário, né? Longe disso, foi uma vantagem que para o progresso, o que seria um entrave, porque o espírito estaria privado do exemplo que lhe oferece a vida dos degraus superiores e da possibilidade de reparar seus danos no mesmo meio e na presença dos que ofendeu, possibilidade que lhe é que lhe é o mais poderoso meio de adiantamento moral. Então, aqui, o planeta é essa sala de aula, é o lugar onde a gente aprende não só a parte intelectual, mas a moral. Se resolver com aqueles a quem a gente se ofendeu mutuamente. Então, a gente tem esse aprendizado aqui mesmo. Por isso que o mundo é desse jeito. Tem gente mais evoluída e gente menos evoluída. Tem gente melhor do ponto de vista moral e gente pior do ponto de vista moral. Por isso que a gente vê tudo que está vendo por aí. E isso explica por que permitem, ou a espiritualidade permite, ou as regras, né, as leis que foram colocadas aqui na nossa existência, né, para o nosso aprendizado, funcionam desse jeito. Isso explica, fica tranquilo. Aí a gente percebe. Então não adianta pena de morte, não adianta castigo, não adianta. Não, é ensino, é conhecimento, é aprendizado. É ficar o maior tempo possível aqui. Claro que se a pessoa tá oferecendo um dano muito grande para a civilização, para a população, tudo, ela é isolada. Mas no isolamento ela teria que aprender, ela teria que ter meios de se recuperar. E não ser um depósito, um isolamento puro e simples e convivendo com gente do mesmo nível. Tudo é melhoria, né? Então vamos seguindo aqui. Após uma curta coabitação, os espíritos, dispersando-se e tornando-se estranhos uns dos outros, os laços de família e de amizade, não tendo tempo de se consolidar, seriam rompidos. Então é muito importante que esses laços permaneçam, deem continuidade. Que os espíritos deixem um mundo no qual nada mais podem adquirir e ir para o mais desenvolvido, isto é cabível. Então, se eu não tenho mais o que aprender aqui, eu vou para outro mundo para aprender. Então, isso tem lógica. Tal é o princípio. É dessa forma. Se existem os que partem adiantadamente do mundo onde encarnavam, deve-se isso a causas individuais, que Deus analisa em sua sabedoria. Então, se a pessoa desencarna mais cedo, em idade tenra, né, tudo, vamos entender o processo na sua individualidade, naquele espírito, no caso dele. Não é regra isso aí. A regra é ele ficar bem mais tempo e aprender mais. Mas e se ele já aprendeu tudo, né? Tudo tem um objetivo na criação, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra não devesse ser senão uma só etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade teria para os jovens de tenra idade de aí vir passar alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante as quais eles nada podem adquirir? Então, imagina um desperdício. Uma criança vem, né, vive pouco tempo e desencarna. Tá, mas o que ela aprendeu? Não, tem um motivo. Mas se for pensando, né, da forma bem dura, assim, poxa, que justiça é essa que uma criança vem e se vai?
Não é questão de justiça, é questão de aprendizado, é questão de necessidade, é um caso dele, é um caso individual. Da mesma forma, para os idiotas e os cretinos, ele está falando das pessoas intelectualmente menos, assim, um nível intelectual mais baixo, né? As crianças especiais, tudo isso. Qual que seria a vantagem? Por que está aí? Então, tudo tem o seu motivo, e é individual. Uma teoria só é boa quando tem condição de resolver todas as questões que a ela se ligam. A questão do morto prematuro, né, do desencarne prematuro, tem sido uma pedra no tropeço para todas as doutrinas. E é verdade, eles não têm explicação. As outras doutrinas, religiões, não têm explicação plausível, uma explicação lógica dessa, né? Exceto para a doutrina espírita, que é a única que tem solução de maneira racional. E para finalizar essa observação, né, para os que percorrem sobre a Terra uma carreira normal, né, que tem uma vida normal, né, um tempo de vida, de encarnação aqui normal, há para o progresso uma vantagem real a se reencontrar no mesmo meio, para aí continuar o que deixaram inacabado, na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, para reparar o mal que tenham podido fazer, ou para sofrer a pena de talião. Nota de Allan Kardec. Opa, então quer dizer que o Espiritismo prega a lei de talião, que é aquela olho por olho, dente por dente? Não. É uma forma que Kardec se refere para falar da lei de causa e efeito. Então, se a gente promove, a gente planta uma semente ruim, né, a gente vai colher um fruto ruim. Essa que é a verdade. Então, é como ele coloca aqui, de uma forma que a gente não é aquela lei de talião, né? Então, a gente estava aqui na 136. Eu voltei na 135, eu pulei em algum momento aí, né? A 136 fala, né? Nesse parágrafo, Allan Kardec transcreve a teoria poligenista do surgimento das raças vigentes na biologia do século XIX. O alemão Karl Vogt, né, que nasceu em 1817, desencarnou em 1895, por exemplo, justificava observando a existência de 3 estirpes diferentes de macacos: chimpanzé, gorila, orangotango, as quais teriam gerado 3 raças humanas diferentes. Então, isso é uma nota do editor, que era que era uma teoria da época, né? O item 39. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, porque desde a segunda geração construíram cidades, cultivaram a terra, trabalharam a Gênese que da bíblica, tá? Cultivaram a terra, trabalharam os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências foram rápidos e, consequentemente, sustentados. Não se conceberia, pois, que esse tronco tenha sido ou tenha tido como descendentes povos numerosos e tão atrasados, de uma inteligência tão rudimentar que beiram ainda, em nossos dias, a animalidade, que teriam perdido todos os traços e até mesmo, e até a menor lembrança tradicional do que faziam de seus pais. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com evidência, uma diferença de origem. Então, a única coisa que explica que tinha gente muito avançada em artes, na agricultura, no conhecimento da época, né, muito mais adiantado que outros que beiravam a animalidade. Então, não tem como explicar senão origens diferentes, né? Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra, antes da época fixada pela Gênese bíblica, é tirada da população do globo. Sem falar na cronologia chinesa, então
lá no calendário chinês, né, que remonta a 30 mil anos, os documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outros países eram povoados e florescentes pelo menos 3 mil anos antes da era cristã. 1000 anos, portanto, antes da criação do primeiro homem, conforme a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes hoje não deixam nenhuma dúvida sobre as relações que existiam entre a América e os velhos egípcios, do que se conclui que essa região já era povoada naquela época. Então, é uma questão dessa civilização ser mais antiga. Por isso tinha mais conhecimento. Reencarnaram mais vezes, tiveram mais experiências ao longo do tempo, tudo. Então, tudo isso foi formando uma civilização muito adiantada. Agora, se a gente pegar o Egito de hoje, né, em termos de conhecimento, tudo, a gente chega à conclusão de que, com a capacidade intelectual, com tudo que hoje tem, né, somente os corpos descendentes são os mesmos, que são outros espíritos que estão lá. Então, uma civilização, uma sociedade, né, ela muda porque mudam os espíritos. Vai se mudando os espíritos, né? Vai renovando, vai vindo outro. Então, isso pode tanto elevar no progresso uma civilização, quanto pode regredir. Então, aqueles conhecimentos dos egípcios parou naquela época. Né? Hoje, se aproveita aquele conhecimento, mas já não se cria mais como antes. Documentos e observações recentes, ó, já foi isso aí. Do que se conclui que essa região já era povoada naquela época. Seria preciso, então, admitir que em 1000 anos a prosperidade, ou não, desculpa, a posteridade, aqueles que vieram, né, de um só homem, que era Adão, fosse capaz de povoar a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas, que é aquilo que a gente falou, precisa ser, mas nem coelho reproduz tanto. Então, pouco tempo ter tanta gente. A própria Gênese bíblica, nunca atribuiu aos primeiros descendentes de Adão uma fecundidade anormal, já que os enumera nominalmente até Noé. Então, eles vão falando, tem os descendentes, eles vão falando, né? Os judeus têm isso, de toda aquela linhagem, sabe? Toda a linhagem. Então, não daria tempo para ter tanta gente assim. A impossibilidade, agora o item 41, a impossibilidade torna-se mais evidente quando se admite, de acordo com o livro bíblico Gênesis, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, à exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa, no ano de 1656, ou seja, 2348 anos antes de Jesus Cristo, porque aí ele está falando daqueles 4.000 anos bíblicos, né? Isso significa que o povoamento da terra começou com Noé, já que os de trás foi tudo, né? Os que vieram de Adão e Eva foram tudo afogados no dilúvio, só ficou a arca de Noé com todos aqueles animais, um casal de cada um, né? E a família de Noé. E a partir dela teve todos esses 8 bilhões de pessoas aí, né? Mas nessa época a história mostra Menés como rei do Egito. Então, tem documentos que diz que, naquela época, Menés era o rei do Egito. Então, está incongruente a história, né? Com a Bíblia. Quando os hebreus se estabeleceram nesse país, 642 anos depois do dilúvio, o Egito já era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar das outras regiões, em menos de 6 séculos, somente pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Então, os descendentes de Noé também seriam os egípcios, todo mundo, se fosse da família dele que nascesse todo o resto. Então, todo mundo, branco,
negro, amarelo, alto, baixo, né? Loiro, moreno, tudo viria de Noé. Quando que não, a gente tem registros de que tinha civilização antes, né? Notemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que tivessem perdido a lembrança de uma origem comum, tão próxima, ao mesmo tempo que conservavam religiosamente os monumentos de sua história. Uma rigorosa lógica, apoiada pelos fatos, demonstra da maneira mais categórica que o homem está sobre a Terra desde um tempo indeterminado, muito anterior à época assinalada pela Gênese bíblica. Do mesmo modo, a adversidade dos troncos primitivos, porque demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre sinais autênticos da presença do homem na Terra, antes do grande período diluviano, a demonstração é ainda mais absoluta. Então, tudo tem que realmente levar uma lógica. Não é dessa forma, essa imposição, né, que a gente imagina que seja. Então, é isso aí. Hoje, a gente tratou desse tema e esperamos que tenha atingido aí o objetivo de colocar em miúdos, né, a gente entender melhor o estudo, né, o que está escrito aí na Gênese de Allan Kardec. Tá bom? Cris, você teria alguma observação, alguma coisa? Senão a gente encerra nesse momento, que a gente chegou, era tanto assunto que chegou no limite do tempo aí, né? Não, tudo certo, Luiz, pode seguir. Tá bom. Então, fica aqui o agradecimento por chegar até esse momento, pela sua presença, Cris, e também Obrigada, querido. por por quem está agora assistindo, chegou até esse momento nessa gravação. Muito obrigado e até a próxima sessão de estudos.